sempre falo que eu nasci biólogo, né? Eu nunca tive que pensar muito nisso. A primeira vez que eu vi um bicho, que me apresentaram essas coisas, eu grudei e foi, né? E quando foram fósseis, aí melhorou ainda mais, né? Porque aí foi aquela coisa. Então, mas mesmo que você desconte a questão dos dinossauros e tal, não sei o quê, que os dinossauros eu falo, né? Foi o álbum de figurinhas lá do Flávio Molina lá que me incentivou, né? Além disso, também eu tenho um casal de tios que é veterinário, né? Então, putz, aí era uma diversão quando eu visitava eles me levavam para alguns lugares, né, me levavam pra praia, me levavam pro campo, me levavam pros lugares. Bicho. Puta, mostra bicho. Você tá com gente que também gosta de bicho, putz, aí foi um incentivo. Meu avô me deu livro, aí foi aquela coisa. Mas é porque, ele se interessa, né, o menino não sei o quê. Pá. Então, eu meio que nasci biólogo. E bem ou mal, é nessas horas que eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada em vários aspectos, né? E eu vou descontar aspectos sociais. Eu vou falar da questão da sorte aleatória mesmo, né? De que eu meio que consegui realizar esses sonhos que eu tinha quando eu era criança. Você pode ser o que você queria ser, né? Eu realmente consegui ser biólogo, realmente consegui trabalhar com dinossauro, realmente consegui um monte de coisas que a maior parte das pessoas não conseguiu, né? Então tem que dar valor para quem conseguiu, tem que dar valor a isso, né? Mesmo que o meio acadêmico seja cansativo, muitas pessoas se decepcionam, muita gente saiu do meio acadêmico porque, é uma bosta, mas para pensar, você realizou teu sonho, rapaz. Por algum tempo, mas realizou. E ao mesmo tempo eu sempre desenhei muito, sempre gostei muito de desenhar. E a minha mãe é artista plástica. Sim. Então, e também tinha esse estímulo. É legal dizer isso, porque também você viu isso em casa, né? E ela não é só que ela me estimulava, né? Ela, como acabou desistindo, da carreira artística, eu acho que ela projetava também muita coisa dela em mim, né? Então ela me dava lápis de cor, me dava tinta, me dava coisa para eu estimular. E quando, na verdade, o que mais me divertia era fazer caricatura do pessoal na sala de aula, né? Então eu ficava lá fazendo caricatura, a galera achava legal. Eu cheguei a um tempinho, bem curtinho da vida, a trabalhar como ilustrador também, assim, só fazendo uns desenhos que o pessoal encomendava. Já biológico, já de biologia ou não? Porra nenhuma, não, era zoeira, só caricatura, zoeira, tá. O pessoal me encomendava, não era nem biólogo que pedia, nada. Na verdade, na biologia, eu nunca cheguei a trabalhar com desenho biológico, nem tenho especificação para isso. O máximo que eu posso dizer é que eu que fiz a ilustração dos artigos que eu publiquei, ou pelo menos de alguns deles, quem fez a ilustração fui eu. Mas aí é outra técnica, tal. Você tem que copiar o que você está vendo, né? Não é uma, tem uma mesa, não é uma zoeira. Exato. Isso, você tem toda a coisa lá, os pontilismos da vida, tal. Mas então eu me divertia muito. Aí quando eu estava para entrar na faculdade, tinha um amigo meu que ele foi para a parte de criação na escola de design. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, como é que tá o negócio aí? Porque eu quero ir para aí. E aí ele chegou e falou assim, olha, não vai para essa área não, cara. Vai para biologia que você gosta. Porque aqui nessa área, todo mundo um puxando o tapete do outro. Aí eu segui a recomendação do meu amigo e fui para uma área que ninguém puxa o tapete de ninguém. Super tranquilo. Amigo. Todo mundo, ninguém vai te apunhalar pelas costas. É uma maravilha. Aí foi isso. Agora, então, eu sempre tive essa dúvida. Agora, hoje, eu acho que eu não faria isso. Até porque eu tenho eu não acho que eu sou tão talentoso assim para esse tipo de coisa. Na verdade, eu tô para descobrir algum talento que eu tenha, né? E fico feliz até de ter conhecido pessoas profissionais nessa área, que nem o Ruas, por exemplo, que aí eu falo, talvez eu possa ajudá-lo nas ideias, que seria uma coisa mais legal do que fazendo os desenhos mesmo. E eu me divirto fazendo desenho quando eu faço aquela minha série dos crânios, por exemplo, lá, que inclusive tenho um que tá para sair também aí, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto. Agora, se eu fosse agora, tipo, mudar de profissão. Acabou o YouTube, acabou ciência, acabou todas essas coisas aí. Você pode escolher outro, mas tipo, seu canal do YouTube morreu, todo o YouTube morreu, né? E tudo isso daí acabou. Aí talvez eu tentasse ser músico. Que é uma coisa que você gosta também. Talvez eu tentasse ser músico. Já teve como hobby também, gosta de tocar música, nunca tive banda, mas sou meio frustrado por isso. Nunca tive, nunca fui nunca fiz aula e nunca não sei o quê, nunca consegui compor, né? Porque isso é uma coisa que sempre me deu raiva. Por exemplo, eu tive uma ideia. Eu tinha que
pôr ela pra fora. Uhum. E é incrível como as ideias doem na cabeça quando elas não são postas pra fora. Então, quando eu comecei a aprender a desenhar, em parte era isso. Porque aquilo ficava pinicando. Você deve ter uma ideia mais ou menos assim. Coloca pra fora o dia inteiro. Aquilo vai pinicando dentro da cabeça. Eu não tenho boas ideias o tempo todo, que nem o Ruas, mas que seja uma vez de vez em quando. Eu vou fazer uma afirmação pra você do Ruas, posso? É. Que nem o Ruas tá fazendo, eu vou afirmar do Ruas. O cérebro vomita. Tem um monte de ideia bosta ali também. Não importa. Mas ninguém fica sabendo. Exato. Não, mas não importa. Só ele sabe. Mas por isso que eu tô falando. Só quando eu tinha uma ideia boa que eu queria pôr pra fora. E não eram comuns. Mas quando aparecia, aí eu comecei a desenhar. Que era um jeito de botar pra fora. Eu tenho algumas ideias de música, mas eu precisaria de um tradutor. Eu sempre preciso de um músico que eu consiga conversar com aquilo para poder fazer, entendeu? Que é mais ou menos o que você falou do design agora há pouco também, que você gosta de ter o Ruas como amigo, porque às vezes você tem uma ideia, você coloca para fora para ele executar essa ideia. Seria parecido. É praticamente sentido. Isso. É como se fosse realmente um tradutor ali, uma pessoa que fala, cara, eu tive uma ideia de uma música, põe no papel pra mim. Agora, eu tenho frustração que eu gostaria de poder fazer isso eu mesmo, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante pro público. Do mesmo jeito que você exercitou a ciência, até você chegar no ponto de conseguir fazer sua própria ciência, que é o que acontece na faculdade. Você aprende ciência dos outros, depois você entra no mestrado, você começa a aprender a fazer ciência, aí você entra no doutorado, você tá fazendo a sua ciência, e isso é um exercício. Uhum. Não é, entre aspas, uma falta de tempo para se dedicar à música? Também. Talvez se você falasse, não, serei músico. Se eu voltar a ter os instrumentos musicais, então, né, se eu comprar, sim. Coisa assim que eu não tenho, né, talvez eu conseguisse me dedicar um pouquinho, né? Hoje em dia eu teria que aprender um pouco de edição de música também, que é uma coisa tem que... Tem uns programas que ajudam tem bastante. Tem uns programas que são inclusive. específicos e tal, mas isso tem umas coisas que eu ia gostar de fazer, assim, eu ia me divertir bastante se eu fosse, né? Eu tenho muita... Enfim, é que eu já falei isso pra ele, eu não vou dizer que é inveja, porque vai parecer que é um sentimento negativo, mas eu invejo no sentido de que eu gostaria de conseguir ter a plenitude que o Lucas Inutilismo teve. Lucas Inutilismo tem. Entendeu? Eu vou te dar um outro exemplo. Porque ele mudou completamente, mas ele fez o que ele gostava e ficou tão bom, né? Eu duvido que o que eu fizesse ficaria tão bom quanto o que ele faz, mas pelo menos eu ia estar me divertindo, né? Você tem inveja, eu tenho raiva. Eu vejo o Juscelino fazendo, por exemplo, aqui da nossa equipe, e eu só tenho ódio dele. Que ele faz uma coisa que eu não tenho a menor ideia de como faz. Né? Não, sincero, honesto. Outra, tá vendo? Ele tá... Não é ódio, eu te odeio. Porque eu vejo o que você sabe fazer, eu falo, mano, eu nunca vou conseguir. Filho da mãe. Uma outra coisa que eu falei com o Cauê isso daí uma vez. Porque o Cauê, ele fazia uns clipes, né? Sim. E eu também gostaria muito de poder fazer clipe. É uma parte mais audiovisual, assim, que eu tenho. Que eu consigo pôr pra fora, por exemplo, um pouco sugerindo edição nos vídeos, né? Então eu lembro que o Mingau sofreu muito comigo, né? Ainda sofre de vez em quando por causa de detalhe. Aí eu falo, não, a trilha sonora deixa que eu ponho. A trilha sonora dos meus vídeos sou eu que ponho. Por quê? Aqui precisa de drama. Aqui precisa de mais alegre. Aqui não sei o quê. Eu sou meio chato nessas coisas de colocar mais alto, mais baixo, não sei. Enfim, eu tenho essa minha coisa mais artística que eu não tenho muito pra onde pôr pra fora. Que seria o que você expressaria hoje se você tivesse a possibilidade? Provavelmente. Carlos, assim, enquanto você pensa... Se ia ficar bom, eu não sei. Não, mas daí é outra história. Não, eu anotei isso. Botar pra mas fora, é basicamente isso. Ideias. Acho que isso pode dar uma ideia. É basicamente o cérebro isso. passando mal, o cérebro, tô cheio de ideia. Aí ele vai no caderno e um monte de letras e traços. Gostei.